Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. Melhor. Fica de pé ainda um instante, melhor ainda. Coloque a mão no ombro da pessoa que está à sua direita. Semana passada eu aprendi uma oração com a Francesca. Francesca é lá de Guarapari, Espírito Santo. Ela ia pregar no sábado à tarde, como estamos aqui hoje também, sábado à tarde. E ela fez um momento de oração com as pessoas que estavam lá em Brasília, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que vamos ter agora. Com a mão no ombro do irmão, reze comigo assim: Senhor meu Deus. Tá devagar. Senhor meu Deus. Nessa tarde, eu quero interceder pelo meu irmão. Principalmente, se ele, bata no ombro dele, que ele saiba que é ele que você está orando. Se ele dormir, cochilar, colocarei a minha mão sobre ele e pedirei que ele descanse em paz. Você quer descansar em paz, meu irmão? Pergunta para ele, pergunta para ela. Então fala para ele assim: então não durma, não cochile. Amém. Lá funcionou. Vamos ver se aqui vai funcionar também, hein? Não vi ninguém dormir. Na hora que o irmão pensava em dormir, despertava na hora. Amém? Eu esqueci, ela falou também que se o irmão conversasse também durante a pregação, ela ia fazer essa oração também. Então, se conversar ou dormir, vai descansar, hein? Tem gente que quer descansar em paz aí, ó. Bom, meu nome é Vicente, eu sou de Goiânia, casado com a mulher mais linda do mundo, amo muito a minha esposa. Atualmente eu coordeno o ministério de pregação tanto da Arquidiocese de Goiânia como estadual. Faço parte do grupo de oração Santo Inácio de Loyola. Todas as quintas-feiras, às 19h45. Então, estiver passando ali por Goiânia, quiser fazer uma visita num grupo de oração ungido, cheio da graça de Deus, convido você a fazer parte lá do nosso grupo de oração. Amém? O tema que nós vamos partilhar agora é o tema que está norteando a caminhada da renovação no ano de 2014. Aliás, nos últimos anos nós temos tido a graça que o Senhor tem nos inspirado temas proféticos. Eu não sei se você tem uma participação no movimento há mais de 10 anos, mas quem participa do movimento da renovação nos últimos 10 anos tem tido a oportunidade de viver num tempo profético, num tempo de Deus, num tempo de graças. Alguns anos atrás, de forma organizada, o Senhor convocava a Renovação Carismática Católica do Brasil para viver sobre o senhorio de Jesus. Então, de forma organizada e de forma solene, proclamávamos juntos que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós fazemos essa proclamação, levanta a nosso favor a autoridade de Jesus, a autoridade do santo nome de Jesus. Lembro que também vivemos um tempo de reconstrução espiritual, um tempo de portas abertas, um tempo onde o Senhor revogava sentenças de morte que pesavam sobre nós, sentenças de condenação, situações sem solução, o Senhor resolvia, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu lembro que nesse ano de revogação de sentenças, Deus nos deu a graça de pregar a palavra em um encontro, lá em Curitiba, no Paraná. E quando eu cheguei na sexta-feira, o irmão pediu para que eu fosse na casa de uma serva, do grupo de oração que ele participava, que estava com câncer. E essa irmã, já por vários meses, estava fazendo tratamento contra o câncer, porém nos últimos 40 dias,
O câncer já havia tomado conta do corpo daquela irmã. Havia 30 dias que aquela irmã estava sobre uma cama, sem se levantar, sem mexer, sem falar. O quanto aquela enfermidade estava avançada naquela irmã. E quando nós chegamos na casa daquela irmã, a família toda estava revoltada contra Deus, porque ela era uma serva fiel, uma serva dedicada. Então, principalmente o filho dela não aceitava aquela situação. E quando nós chegamos lá, ele mandou a gente embora. Ele falou que não era para enganar a mãe dele mais, que ele não iria aceitar que nós enganássemos a mãe dele com promessas que não se cumpriam nunca na vida dela. E ele dizia: olha, muitas pessoas já oraram pela minha mãe, dizendo que ela estava curada, mas a cada dia que passa o quadro dela só piora, só piora, só piora. Hoje ela nem conversa, hoje ela não mexe mais, ela está ali se preparando para a morte, e ela vai morrer. Eu lembro que o pai desse adolescente, o esposo dessa senhora, teve que intervir, e nós entramos no quarto daquela mulher. Desculpa, irmão, mas nós entramos naquele quarto e aquela mulher já cheirava mal. 40 dias sem sair daquele quarto, 30 dias que não mexia mais. E quando nós nos aproximamos daquela mulher, o nosso coração se compadeceu dela. E nós questionávamos o Senhor: o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer fazer algo. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui em vão, mas o Senhor tem algo para fazer na vida dessa mulher, e nós te pedimos, Senhor, faça um milagre acontecer na vida dela. E nos veio no coração: vocês estão vivendo um tempo oportuno, onde eu revogo toda sentença de morte que pesa sobre os meus escolhidos. Nós dobramos o nosso joelho diante daquela irmã, e nós começamos a orar, e de repente a emoção tomou conta daquele ambiente de oração, e nós começamos a chorar, e as nossas lágrimas caíam sobre aquela irmã. Na cômoda da cama ali, na cabeceira da cama, tinha um crucifixo. Eu tomei esse crucifixo na mão, e eu olhava para esse crucifixo, e eu gritava dentro daquele quarto: minha irmã, em nome de Jesus, a sentença de morte que pesa sobre você está revogada agora. Você está curada em nome de Jesus. A única reação daquela mulher foram as lágrimas que começaram a cair dos olhos dela. Ela não falou, ela não se mexeu, e mais ainda gritávamos: você está curada, a sentença de morte já não pesa sobre você, você vai voltar a viver, e vida de qualidade. E terminamos aquele momento de oração e fomos embora. Entramos dentro do carro, enquanto esse amigo dirigia, o silêncio tomava conta de nós, porque lembrávamos daquela mulher, da situação daquela mulher, mas dentro do nosso coração existia a certeza, habitava a certeza que naquele momento Deus a havia curado. Nós não vimos a cura, nós não sentimos a cura, mas nós proclamamos no santo nome de Jesus. No outro dia, no encontro, por volta de 9 horas, eu estava pregando, e eu estou vendo aquele amigo lá atrás, olhava para mim com um sorriso de canto a canto da orelha, e ele falava assim para mim, fazia assim os gestos, gesticulava, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu quis terminar aquele momento de pregação rápido, porque eu precisava saber o que tinha acontecido, porque ele estava naquela alegria, porque ele estava gesticulando. Terminei aquela pregação e fui ter com esse amigo. Ele falou: olha, o marido daquela mulher que nós oramos por ela ontem, ele acabou de me ligar agora. Ele disse que hoje de manhã a família toda estava dormindo, e eles foram acordados por ela. Ela estava andando na casa, e ela foi no quarto dos filhos, ela foi até o marido que estava dormindo no sofá, beijou o marido e falou: meu bem, eu estou bem, eu não sinto mais nada. Aquela família foi acordada por aquela mulher, e eles estavam espantados de ver a manifestação do poder de Deus. 30 dias mais ou menos depois, eu em Goiânia, o meu telefone toca, esse amigo dizendo: Vicente, ela terminou de fazer agora todos os exames, ela não tem mais nenhuma célula cancerígena, porque o Senhor revogou a sentença de morte que pesava sobre ela. O Senhor nos chama para um tempo profético, num tempo de unção, e nós precisamos estar inseridos nesse contexto. E este ano o Senhor nos chama a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos e amados irmãos, quando o Senhor nos chama para viver um tema desse, não pense você que nós somos modelos de unidade, muito pelo contrário, é que Ele está dizendo para mim e para você: você não está querendo ser um com seu irmão.
Porque todas as vezes que você quer se colocar mais do que o seu irmão, não é bíblico, isso não é evangelho. O evangelho nos ensina a fazer com que o outro saiba e sinta que é maior do que eu. Saiba e sinta que ele é superior que eu, que ele me preceda em tudo. Mas infelizmente essa cultura do mundo, que nos leva a querer ter vantagem em tudo, nós queremos traduzir isso também na nossa vivência, na igreja de Jesus Cristo, no movimento do Espírito Santo, em cada grupo de oração. Por isso, meu amado e minha amada, hoje o Senhor está dizendo a mim e a você: eu quero que você esteja aqui por inteiro, e seja um com o seu irmão, com a sua irmã. Conservar a unidade do Espírito só tem um jeito: se o nosso vínculo for a paz. Pega a tua Bíblia comigo e abra lá na palavra que motivou esse tema, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Amém? Capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Qual que é o título da leitura? Qual que é o título da leitura? Quem é a igreja de Jesus Cristo? Você tem certeza que você é igreja de Jesus Cristo? Você tem certeza disso, sim ou não? Sim. Queridos e amados irmãos, o curso natural da minha vida é para que eu estivesse pregando em qualquer outra igreja, menos aqui. Eu venho de uma denominação protestante, a minha família era protestante. Eu me torno católico no ano de 1991, em Goiânia, na visita do Papa João Paulo II. Eu estudava na Escola Técnica Federal de Goiás e o professor perguntou quem era a favor e quem era contra a visita do Papa. E eu não sabia o que dizer, porque eu não conhecia o Papa João Paulo II. Meu pai da Assembleia de Deus, minha mãe da Assembleia de Deus, e eu também congregava com a minha família na Assembleia de Deus. Pouquíssimas vezes falávamos sobre a Igreja Católica e eu nunca tinha ouvido falar do Papa João Paulo II. E quando o professor me perguntou, eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia quem era o Papa João Paulo II. Eu lembro que eu cheguei na minha casa e falei: mãe, hoje eu passei maior vergonha. Eu falei: por quê, menino? Porque o professor perguntou se eu era contra ou a favor da visita do Papa João Paulo II. Minha mãe: cala a boca, menino, não fala esse nome aqui dentro de casa não. E eu pensei: deve ser um homem muito mau. Como assim? Mas eu só sei que aquilo ficou martelando no meu coração e na minha mente. Dia 15 de outubro de 1991, por volta das 2 horas da tarde, chega eu para minha mãe e falo assim: mãe, eu queria ir lá no estádio Serra Dourada, o estádio de futebol. Eu queria ir lá porque eu precisava ver esse homem, precisava saber quem é esse homem, mãe. E a minha mãe: não, você não vai, seu pai ficar sabendo, vai trazer problema. Eu falei: não, eu fico de longe, só porque eu quero dar uma olhada nesse homem de longe. E a minha mãe, com muita insistência, não querendo deixar eu ir, de repente ela cede e fala: tudo bem, mas você vai ficar de longe. Não fique perto, mas de longe. Quando eu cheguei lá no estádio Serra Dourada, o estádio Serra Dourada, o pátio do estádio estava tomado de gente, mais de 200 mil pessoas. E eu pensei: esse homem não pode ser um homem comum, ele não pode ser um homem qualquer não ia atrair uma multidão dessa. E dali, onde eu estava, era impossível de ver o Papa. Eu falei: ah não, desculpa mãe, eu vou te desobedecer. E eu fui passando no meio daquela multidão. Eu era empurrado para um lado, era empurrado para o outro. Passei por debaixo de cordão de isolamento, mas com muita dificuldade eu consegui chegar ali, onde o carro que trazia o Papa João Paulo II iria passar. E de repente começa aquela barulheira, começa a cantar aqueles cânticos, aquelas bandeiras brancas começaram a ser acenadas. Aí lá na frente eu vejo um carro com uma redoma de vidro e um homem se aproximando dentro daquele carro. E conforme aquele carro se aproximava, meu coração ia batendo mais forte, uma ansiedade muito grande. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o que fui fazer ali, mas aquele carro ia se aproximando e o meu coração ia batendo mais forte, uma ansiedade muito grande. Um jovem protestante, filho de pastor da Assembleia de Deus, o que ele estava fazendo ali? E quando o carro ia passando na minha frente, ali no lugar onde eu estava, algumas pessoas tentaram entrar na frente do carro. O carro teve que parar. O carro deu uma freada. E quando o carro freou, o Papa João Paulo II, ele se voltou na minha direção. Ele me olhou nos olhos. Eu caí de joelhos e chorava, e chorava, e chorava. Ele me olhou nos olhos e ele me abençoou. Conforme o carro continuou andando, o Papa João Paulo II continuou me perseguindo com os olhos.
Queridos e amados irmãos, eu caí de joelhos protestante, mas eu me levantei católico, apostólico, romano, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você é católico por tradição, eu não sei se você é católico por vontade humana, mas eu não. Eu sou católico por graça de Deus, porque essa é a igreja de Jesus Cristo, e eu faço parte desse corpo que é a igreja. Essa é a igreja de Maria, essa é a igreja dos anjos, essa é a igreja dos santos. Meu irmão, minha irmã, essa é minha e sua igreja. Ame a tua igreja. Ame a tua igreja. Eu não aceito que fale mal da minha igreja, porque quando falam mal da minha igreja, estão falando mal de mim. Quando eles falam mal dos pastores dessa igreja, estão falando mal de mim. Quem ama, cuida, e eu preciso cuidar dessa igreja, e a melhor forma de cuidar dessa igreja é dobrando o joelho e orando para Jesus Cristo sempre derramar a graça na única e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Não pense você que Jesus quis fundar muitas igrejas, não. Ele disse a Pedro: eu vou edificar a minha igreja, e a igreja edificada por Jesus Cristo é essa igreja que você faz parte, igreja santa, católica, apostólica, romana. E somos ainda, com a graça de Deus, carismáticos, somos ainda portadores da graça do batismo no Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ter medo, sim, porque se querem fogo, aqui tem fogo do alto, aqui tem fogo do Espírito Santo. Nós não temos medo das suas ameaças, nós não temos medo das suas perseguições, porque quando somos perseguidos, nós temos uma única certeza no coração: estamos no caminho certo. Deus não chamou a renovação a ter vida boa. Deus não chamou você a ter vida boa. Deus nunca prometeu que ia resolver todos os seus problemas. Ele nunca prometeu que ia só te paparicar, muito pelo contrário. Ele diz: o que cabe a mim e o que cabe a você é a cruz. Essa é a única certeza que temos, que durante essa caminhada, quem vai caminhar, o que vai caminhar comigo lado a lado, é a cruz de Jesus Cristo. Pode ter certeza, meu irmão. Enquanto nós estivermos caminhando sobre a face da terra, nós vamos ter que caminhar abraçado com a nossa cruz. Quem quiser me seguir, larga a sua cruz, abandona a sua cruz. Existe um defeito feio entre nós. A gente sempre acha que a cruz do irmão é mais leve do que a nossa. Sabe por que só vive dando gargalhada? Só sempre está feliz assim? Porque só não sabe os problemas que eu estou vivendo. Só tem a vida boa demais. Só não tem problema. É assim, mano? É mais ou menos? Quem tem cara de mais ou menos? Para de olhar para a irmã. A vida é boa, irmã, mas tem problemas? Tem. Temos tribulação, irmã? Temos. Mas temos Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor da nossa vida. Querido irmão, irmã, desculpa, mas você tinha tudo para dar errado. Irmã, você tinha tudo para dar errado, irmã. A história de sua vida é... Meu Deus, quem conhece a senhora desde criança, olha hoje e fala: coitada dessa mulher. Mas quando Jesus Cristo vem e entra na nossa vida, aquilo que era para dar errado, começa a vida da senhora é um erro ou é um acerto? Acerto? Só tem certeza que a vida da senhora é um acerto? Mas a vida da senhora é erro ou é acerto? Erro? Peraí, erro é acerto. A sua vida é um erro ou a sua vida é um acerto? A minha vida é o melhor de Deus, gente. Deus acertou quando Ele me criou. Deus acertou muito quando eu fui gerado no amor. Quem aqui foi gerado no amor também? Peraí, foi um cadiquinho de amor assim? Não, mas foi um tanto bom assim, né? Assim mais ou menos? Me mostra aí que tanto de amor você foi gerado. Só isso aí, só isso. Põe braço nisso aí, põe tamanho nisso aí, para demonstrar o quanto nós somos amados a senhora é amada por Jesus, sim ou não? Então quem olha para a senhora consegue enxergar essa alegria, consegue ou não consegue?
Vem cá, irmã, fica em pé aqui, dona Cleusa. Mostra para esse povo que a senhora é de Jesus. Mostra para esse povo que a senhora é alegre. A senhora é alegre ou não é? Então prova para esse povo que a senhora é alegre. Não, eles estão rindo é porque a senhora é alegre mesmo ou porque está achando que estão fazendo palhaçada aqui? Não. Fala para esse povo, fala, eu sou feliz. Fala para esse povo. Convenceu vocês? Ih, dona, está falando que a senhora não é feliz nada não. Prova para esse povo que a senhora é feliz, vai lá. Peraí. Se precisar, nós vamos plantar bananeira junto aqui. Mas nós queremos provar para o povo que nós somos felizes. Por quê? Porque temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós não fazemos mais parte daquele povo chantagista. Sabe o que quer dizer isso? Maturidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, desculpa, mas o que o Senhor podia fazer na minha vida para que eu fosse apaixonado por Ele, Ele já fez. Não precisa fazer mais nada. Tudo que Ele fizer agora é acréscimo. Mas não vai acrescentar mais nada do meu amor por Ele, porque eu o amo. A grande descoberta da minha vida foi o Senhor dela. E o Senhor da minha vida é Jesus. E eu não vou ficar mais naquela, ai Jesus, você não faz isso, você não faz aquilo. Jesus, eu estou indo embora, ó. Você não vai curar meu marido? Não, estou indo embora, ó Jesus. Não, eu não sou chantagista. Mas ao contrário, Senhor, uma coisa eu só te peço, oração de Padre Pio. Fica comigo. Fica comigo, Senhor. Porque o Senhor sabe que se o Senhor for para longe de mim, o que vai acontecer? Eu vou pecar. Então o Senhor não quer que eu peque? Não, então fica comigo, Senhor. Então o segredo na vida do homem e da mulher de Deus é assim, ó. Eu seguro na mão dele e eu não largo nunca mais. Nunca mais. Mas volto a falar da pedagogia, da dinâmica. A pedagogia de Jesus é meio diferente. De vez em quando parece que ele sumiu da nossa vida. É assim ou não é? Quem já teve essa sensação de procurar Jesus e falar, mas cadê o Senhor? É nessa hora que ele quer mostrar para mim e para você. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Ele está comigo. Mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não fique arrepiado, mesmo que as lágrimas não caiam dos meus olhos, não tem problema, porque eu tenho a certeza da vitória. A nossa fé de acreditar que Jesus Cristo está, desculpa, mas nessa tarde foi reservada para mim. Ele está comigo, não com vocês. Tá bom? Eu que estou pregando, então ele está comigo, né, dona Cleusa? Não é comigo que ele está? Ele não está com mais ninguém aqui, né? Só está comigo, né? Não, eu que estou pregando, dona Cleusa. Eu que estou pregando, então ele está só comigo, não é? Aí. Já viu que facilmente nós somos confundidos? Facilmente a gente responde o que as pessoas querem. Fala comigo, não. Não. Jesus está com todos nós. Amém. Amém. Segura na mão dele. Não deixa ele ir para longe, não. Segura firme na mão dele. Com ele nós vamos até o fim. Às vezes, senta lá, deixa eu pegar um jovem agora. Vem cá, você é jovem? Você deve ter uns 60 anos mais ou menos. Quantos anos você tem? Tenho 22. 22. Às vezes, cai aí no chão. Às vezes, a nossa caminhada vai ser assim. Mesmo que seja arrastado, mas eu não vou largar Jesus Cristo. Ele quer cada um de nós, levanta. Ele quer cada um de nós mas nos momentos difíceis da nossa vida, Ele sabe que às vezes parece que a gente não vai dar conta. E o que acontece com as nossas forças? E aí a gente aprende com Paulo. É na fraqueza que eu sou, porque a minha força é Jesus Cristo. Quem é a sua força? Jesus Cristo. Você quer ser Jesus ou quer ser aquele homem fraquinho que depende de Jesus para tudo? Você quer ser um homem fraco? Então tá, então você é Jesus. Vai para longe de mim. Vai para longe de mim. Ah não, vamos fazer o contrário. Você é Jesus, vai. Senhor, você tem certeza que essa é a sua força?
A minha é. Mas você não é Jesus? Não, eu sou homem fraco, na verdade. Às vezes Jesus vai te segurar tão forte, tão forte, tão forte, que se você der uma olhada, você vai começar a encontrar marcas, que é Ele que está te segurando. Existem marcas em nós. Essas marcas são das mãos dele, para não ir para longe dele. Meu irmão, minha irmã, não vai para longe de Jesus, não. Fica junto dele. Fica junto dele. Essa tarde, Senhor, renova essa experiência. Certeza que nós estamos contigo. Certeza que o Senhor está nos segurando. Certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Renova essa certeza agora, Senhor. Renova-se. Renova essa certeza. Olha, nós fazemos parte desse povo bonito, escolhido por Deus, formado, gerado por Deus, para dar certo. Eu não tenho dúvida que a renovação carismática católica é o povo que vai sofrer sim, que vai ser perseguido sim, que vai passar por tamanhas tribulações, mas eu tenho certeza que também somos o povo que vai manifestar para o mundo a glória de Deus. Se as pessoas querem ter a certeza que Deus existe, vem fazer uma experiência num grupo de oração. Vem estar no nosso meio. A grande prova que Deus existe. Falei com Ele hoje. Falei com Ele agora. Estou falando com Ele neste momento. Se querem conhecer a Deus, pode vir. Ele está aqui comigo. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Deixa Ele renovar essa experiência pessoal nessa tarde. Eu sei que de manhã nós tivemos um momento tão bonito, mas não, passou, é passado, mas é agora. Sabe, eu quero orar pela sua vida, pedir para Jesus dar essa certeza ao seu coração. Deixa Ele dar essa certeza ao seu coração. Você é dele. Nós somos de Deus. Jesus que nos resgatou, foi Ele que nos seduziu. Estamos com Ele, estamos na presença dEle. Feche os seus olhos um instante. E do jeito que você sabe rezar, fala para Ele: fica comigo, Senhor. Fica comigo. Na intimidade dessa tarde, em que eu apresento para o Senhor mais uma vez a minha vida, o meu coração, fica comigo. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Pede para o Senhor, fala para Ele: fica comigo, Senhor. Preciso da tua presença, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Deixa o sentimento do seu coração se dirigir em palavras, em gestos, em atitude, e dirija ao teu Senhor. Fica comigo, Senhor. Tenho medo, Senhor. Tenho muito medo. Mas fica comigo, Senhor. Às vezes fica até em dúvida, eu não sei o que vai acontecer, mas fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele amigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de
Abra sua boca e cante essa parte. Fica, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, meu grande amigo. Preciso. Fica, Senhor, comigo. Fica. Fica, meu grande amigo. Não Querido e amado irmão e irmã, tenha sempre essa certeza no coração que em nenhuma situação Ele te deixou, Ele te abandonou, mas ao contrário, nos momentos mais difíceis, foi Ele que caminhou por mim e caminhou por você. Ele está comigo, Ele está contigo. Somos a igreja de Jesus Cristo. Fala comigo, eu sou feliz por ser católico. Eu sou feliz por ser da igreja de Jesus Cristo. Eu amo a minha igreja. Eu amo os sacerdotes da minha igreja, os bispos, Papa Francisco. Eu amo a minha igreja. Eu amo os meus irmãos. Quantos irmãos o Senhor me deu? Obrigado, Senhor, por ser membro, por ser parte da igreja do Senhor. Amém. Dá para ficar de pé e dar um abraço no irmão, na irmã? Falando assim: não tenha medo, mas Ele está contigo. Amém? Amém? Obrigado. Pregador. Tome a palavra comigo novamente. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. Por isso ele vai dizer: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Versículo 3, todos juntos. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De novo, versículo 3. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha para mim só um pouquinho. O que é solícito? O que é uma pessoa solícita? O que é? Como? Que obedece? Obediente? O que é uma pessoa solícita? Você balança a sua cabeça falando que não. Então fala o que é agora. O que é uma pessoa solícita? Uma pessoa oferecida? Você tem uma cara de oferecida. Você é meio oferecido, não é? Solícito, melhor conseguir dar para solícito é uma pessoa disponível, pessoa que se coloca à disposição. Eu sou solícito, ou seja, conta comigo. Uma pessoa que está sempre aberta a ajudar o outro, uma pessoa que está sempre aberta a fazer o bem, uma pessoa que não faz parte do ministério dos corações fechados. Aqui na diocese não tem esse ministério, não tem? Qualquer coisinha, fecha o coração para o irmão. Aí o ministério do coração fechado fica que tamanho? Cada dia cresce mais. Qual que é seu ministério do coração fechado? Aí, irmão, sou bom para fechar coração. Ih, você tem noção. Pisou no meu calo, o que eu faço? Emburro, beicinho, beição, não. Deus nos chama a sermos solícitos,
estamos disponíveis. Sede solícitos em conservar, estejam sempre dispostos a conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vicente, o que eu tenho que fazer para ser solícito ao meu irmão, para sempre conservar a unidade da paz, a unidade pela paz? Olha o versículo 4 agora, vamos lá, juntos. Sede um só. Espere um pouquinho. Está falando para nós, eu e você, sermos solícitos em quê? Em conservar a unidade do Espírito. Olha já a resposta que precisamos ter para entender o que é a unidade do Espírito. De novo, versículo 4. Sede um só corpo e um só Espírito. Que corpo é esse? A igreja. Que Espírito é esse? Espírito de porco. Não é não? Não é espírito de porco, não? Tem muita gente que quer manifestar o espírito de porco no nosso meio. Minha avó já dizia, cuidado, quem anda com porco fede chiqueiro. Porco é aquele que vive na lavagem. Aquele que tudo que joga para ele, o que ele faz? Ó, quanto espírito de porco na igreja, que fica tentando semear a lavagem, a podridão, a porcaria no meio das pessoas. Não é esse espírito, mas o Senhor está dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Espírito de fofoca, espírito de Deus. Espírito de competição, mas espírito de Deus. Espírito de humilhação, não, mas espírito de Deus. Sempre. Mas nós somos tentados por essas artimanhas do inimigo, que muitas vezes vem revestida, parecendo que é uma coisa boa. Quer ver uma coisa? Vou usar os jovens que estão aqui na frente para me ajudar. Como é que é o nome dela? Caroline, você é a? Lilian. Lilian, vem cá só um pouquinho. Quero te contar um negócio da Caroline aqui, mas você não conta para ninguém. Por Deus do céu, meu Deus do céu, nossa senhora. Não estou falando mal dela não. É porque aquela menina, ela não presta. É uma bruxa que é a menina. Sabe, pelo amor de Deus, falar mal dela. Não estou falando mal dela aqui não. Só estou abrindo seus olhos. É uma bruaca aquela menina. Nossa, mas é uma sapa que você não tem. Meu Deus do céu. Vai para o inferno aquela menina. Tá? Então cuidado. Mas pelo amor de Deus, não estou falando mal. Não estou fazendo fofoca não. Pelo amor de Deus. Tá bom? Só uma pequena partilha, né? Eu chego com o coração todo, eu quero partilhar. E desce a lenha no irmão. Desce a borracha no ombro. Que partilha é essa? E aí, meu irmão, minha irmã, como sinal de maturidade, você tem que repreender. Deixa eu dar um pequeno testemunho. Deus nos chama a sermos da luz. A luz não pode se misturar com as trevas. Pode? Estava eu no grupo de oração. Uma irmã chega para mim e fala assim: Vicente, eu precisava, como é que é? Partilhar com você sobre fulano. Como é que foi? E essa irmã começou a descer a lenha na outra. E essa irmã que estava sendo difamada também chegou no grupo de oração. E lá de longe ela já falou: oi Vicente, tudo bem? E aí eu falei: oh, tudo bem. A menina que descendo a lenha nela, ela perguntou se está tudo bem. Eu falei: não, está tudo bem. Aí ela falou: disfarça, disfarça. E continuou falando mal. De repente essa irmã vai lá para diante do Santíssimo, vai orar, vai interceder. E aquela outra que estava sendo difamada veio a mim e falou assim: Vicente, desculpa, mas eu preciso te perguntar. Aquela hora que você estava conversando com a fulana assim, ela estava falando mal de mim, não é? Quê? Não, eu sei, ela está meio chateada, está falando de mim. Ela está falando de mim para você, não foi? E eu caio na besteira de falar assim: não, ela não estava falando mal de você não. A gente está conversando outra coisa. Passado alguns dias, as duas reconciliaram. E essa irmã que desceu a lenha na outra,
Disse assim, inclusive aquele dia que a gente estava no grupo de oração que você chegou, lembra? Que eu conversava com o Vicente? Eu estava falando mal de você para ele. Te peço perdão. Essa irmã chegou em mim e falou assim, Vicente, desculpa, mas você é uma farsa. Porque eu te perguntei se ela estava falando mal de mim, você disse que não. A cara é jogada na lama, espírito de porco, vai comer lavagem dos porcos. Sim, sim, não. Existe meia verdade para Deus? Mas percebem que a gente quer meio que, não, mas eu conto uma mentirinha para evitar um mal maior. E eu menti, e eu fiquei tido lá no grupo de oração como um farsante. E ela foi dura, ela falou, Vicente, você é uma farsa. Sabe o que eu fiz? Fui chorar lá diante de Jesus. E eu chorei muito, gente. E eu falava, Jesus, por que o Senhor permite eu passar por umas coisas dessas? Ele falou, eu permiti, eu dei a oportunidade de você viver a verdade. E na primeira oportunidade que você tem, você ainda me faz passar vergonha ainda. Porque quantas vezes ali na frente eu uso você para falar por mim? Quantas vezes ali na frente eu uso você para tocar, para cantar por mim? E você, na hora que tem a oportunidade de testemunhar a verdade, você fala que não, que é mentira, você conta mentira, Vicente. E ainda Jesus vai me dar uma exortada daquela. Eu tive que chegar diante do grupo de oração como um todo, em prantos, e tive que pedir perdão para aquelas pessoas. Chamei essas irmãs, falei, em nome de Jesus eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não deveria ter agido dessa forma. Sim, sim, não, não. Então todo e qualquer espírito de divisão, de contenda, de partido que existe no nosso meio, o que nós temos que fazer? Fora, lançar fora. Quem está em Deus é uma nova criatura, passou o que era velho. Então toda essa inclinação para o mal, toda essa inclinação para a divisão, para a morte, para a destruição, para brigas, para inveja, mentiras, tudo isso nós temos que jogar fora, renunciar em nome de Jesus. Não tem mais poder sobre mim. Senhor, eu quero ser um homem solícito, uma mulher solícita em conservar a unidade do Espírito. Que não haja mais no nosso meio, então, nenhum tipo de fingimento. Já viu quando o irmão está fingindo que gosta do outro, que ama o outro? Já viu? É o pregador que finge que gosta do músico. É o músico que finge que gosta do coordenador. É o coordenador que finge que gosta do intercessor. É o intercessor que finge que gosta do irmão lá da recepção. E aí, do outro lado fica Jesus também fazendo o quê? Quase saiu, hein? Quase saiu, hein? A gente vai na leva. Aí do outro lado fica Jesus que fica... Não, Jesus não finge. Ele é verdadeiro. Jesus Cristo é verdadeiro. Por isso, eu também preciso ser verdadeiro. Se é para manter a unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, assim como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Versículo 5, comigo. Há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor. O Senhor nos chama a conservar, mas às vezes nós vamos conservar aquilo que não tem. Por isso precisamos então gerar. Se não existe a unidade ainda no meio em que eu estou inserido, eu preciso então estar ligado ao príncipe da paz, para que em mim, através de mim e para os outros, o Senhor possa então gerar a paz. Hoje precisamos ser pacificadores. O que é ser pacificador? Diante a falta de unidade, naquelas situações de brigas, contendas, divisão, nós precisamos ser a voz de Deus, para trazer as pessoas para os pés do Senhor, e ali promover a paz. Ali todos baixam a guarda, ali todos se entregam a Jesus,
Ali não interessa quem está certo ou quem está errado, porque a verdade tem nome e a verdade é Jesus Cristo. E nós queremos que Ele sempre vença, não eu. Pare com esses negócios de disputar quem está com a verdade, quem não está. Disputar quem é melhor, quem é pior. No nosso meio não pode ter disputa. Ao contrário, ao invés de disputa, precisa ter o quê? Solicitude, disponibilidade. Eu estou à disposição daquilo que o meu irmão precisa para servi-lo no Senhor. Olha que bonito. Olha que lindo. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Nas nossas relações, nós temos que ser democráticos, sim ou não? Não as nossas relações humanas, civis, não. Na nossa relação no corpo, que é a igreja de Jesus Cristo, nós devemos ser democráticos, sim ou não? Sim ou não? Sim? Nós devemos ser democráticos, sim ou não? Sim ou não? Ih, a irmã falou não. Uma pessoa falou não, e aí eu fico assustado. Nós devemos ser democráticos, sim ou não? Sim. E você fala que é? Vamos convencê-la pelo grito, tá, gente? No 3. 1, 2, 3. Nós devemos ser democráticos, sim ou não? Sim. Eu acho que não. Nós não convencemos ela pelo grito, apesar que foi um grito muito xoxo também, né, gente? Não foi? Respira fundo aí. Devemos ser democráticos, sim ou não? Sim. Mas o que aconteceu? Aqui é proibido gritar? É? Aqui não pode gritar, não? Aqui o Ministério de Música vem trabalhando como é que chama? Higiene vocal, a gente não pode. É? Aí não pode gritar? Pode sim, isso. Peraí, vou passar a palavra. Eu quero ver um grito de você para essa menina mudar de lado. Você vai mudar de lado, você vai. Pera um pouquinho. Nós devemos ser democráticos, sim ou não? Ah, melhorou. Convenceu? Desculpa, diga. A democracia já começa a existir a partir de ouvir o não dela. Desculpa, minha irmã, mas não é por aí. Não. Sabe por quê? Porque todos estão errados e a única que está certa é ela. Que nós não estamos aqui para sermos democráticos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Deus manda em nós. Deus manda em nós. Então tá, vamos fazer um plebiscito aqui se nós devemos converter ou não. É assim que Deus age? É assim? Então tá, vamos fazer aqui então uma consulta popular para saber se nós temos que largar o pecado ou não. É assim que Deus age? Mas o que Deus faz? Ele diz, a minha palavra é essa. E nós fazemos o quê? O que nós fazemos, gente? Obedecemos. A igreja não é democrática, mas a igreja está ligada a Deus para fazer a vontade de Deus. Nós queremos trazer para a nossa relação aqui também a democracia. Núcleo de grupo de oração não é lugar de votação. Núcleo de grupo de oração é lugar de discernimento da vontade de Deus. Mas quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, o que a gente faz? Vamos ver aqui o que a gente escolhe então. Vamos votar aqui então. Vamos votar aqui. O que cada um escolhe aqui? Não. A gente ouve o que Deus... E se tem alguém que de repente não quer seguir a vontade de Deus, o que a gente faz? E aí? Reza por ela? Rezou por ela e mesmo assim ela não quer. Como? Dá o livre-arbítrio a ela? Geralmente lá no nosso grupo, nas nossas relações, quando tem um irmão que é mais encrenqueiro, geralmente a gente faz o quê? Na prática, o que vocês fazem? Aquele irmão que questiona tudo. Aquele irmão que não aceita as coisas facilmente. Ou lá no seu grupo não tem uma pessoa assim? Tem? O que nós fazemos com esses irmãos? Infelizmente, sabe o que a gente costuma fazer? Síndrome da Branca de Neve. Só pode existir à minha volta os anões. Quem é o único alto?
Aí isso passa pelo coordenador, isso passa pelo músico, isso passa pelo pregador. Geralmente quando tem uma pessoa que às vezes eu percebo que tem um conhecimento, que é mais cri-cri, que é mais não sei o quê, eu logo tento, corta a cabeça do irmão. Tira o irmão da frente. Meu irmão, minha irmã, cuidado. A abelha ferroa, mas a abelha produz mel. A lesma machuca, persegue e produz qual fruto mesmo? Você prefere trabalhar com lesma ou prefere trabalhar com abelha? Não, ninguém quer trabalhar com abelha. Ninguém quer. Voltando na nossa reflexão, nós não estamos aqui para sermos um grupo democrático. A democracia serve lá na vida civil. Aqui nós estamos para fazer a vontade de Deus. Então aqui não é votação, aqui é escuta. Nós escutamos o que Deus quer. Vocês estão construindo uma obra bonita aqui. Pergunto a vocês, teve alguém que foi contra a construção disso aqui? Teve alguém que foi contra? A coordenadora disse que não, a outra ali disse que sim. Mas assim, a pessoa fala assim, não, eu acho que tem que construir, mas pôs a mão no bolso. E aí eu pergunto para vocês, a sede da Renovação Carismática Católica da Diocese de Jundiaí é vontade de Deus, sim ou não? Vocês fizeram votação para saber se era vontade de Deus, sim ou não? Ou vocês escutaram a Deus? Quando nós escutamos a Deus, gente, nós precisamos estar firmes no propósito de conquistar a terra prometida. Moisés com o povo no deserto. Se ele fosse democrático ali, onde eles estavam até hoje? Não, porque não tem carne. Não, porque é sol quente na nossa cabeça. Não, porque não sei o quê. Não. Moisés não ficava com a voz do povo, ele ficava com a voz de... Tanto que às vezes que Moisés quis dar ouvido a Deus, o que aconteceu? Bezerro de ouro, blasfemar e murmuração contra Deus. Então nós não podemos e não queremos buscar unanimidade. O que quer dizer isso, Vicente? Porque a unidade ela vai ser construída mesmo não tendo unanimidade. Porque o contraditório faz parte, o contraditório serve para que a gente reze mais. O que é o contraditório? A coordenadora fala assim, agora toda última sexta-feira do mês, nós vamos reunir lá na sede e vamos fazer vigília das 8 da noite até as 6 horas da manhã do sábado. Aí todo mundo fala, oba, vamos. Aí um levanta e fala assim, não, o povo que trabalha, e as nossas famílias, como que as pessoas vão para lá? Os que não têm carro. Então esse irmão que muitas vezes se levanta, ele levanta, sabe por quê? Até às vezes como profeta, para que a gente possa fazer o quê? Preparar, programar, planejar muito melhor do que planejaríamos se todo mundo só balançasse a cabeça. Então no meio da diversidade, vários pensamentos, desculpa, mas existe uma outra situação. Quando nós entramos para o serviço do Senhor, a gente não deixa de pensar não, gente. Você já viu que muita gente entra para o serviço de Deus, acha que pensar é pecado? Nós não deixamos de pensar, nós não deixamos de usar nossa criatividade. Então aqui nós vamos discutir sim, o que é para melhorar isso, o que é para melhorar aquilo, mas a vontade a ser feita é a vontade de Deus. Até porque, desculpa gente, existe uma série de coisas que a gente fica querendo discutir demais, Deus não está nem aí. Exemplo, eu vou discutir 1 hora se essa cadeira é para ficar aqui ou se é para ficar aqui. Não, Vicente, eu quero que a cadeira fique aqui. Não, mas o que é isso? Ali fica melhor. Isso é perda de tempo. Vamos orar para perguntar para Deus se a cadeira vai ficar aqui ou vai ficar... Você já tem a graça, você já tem um dom do Espírito Santo. Faça a vontade de Deus acontecer e faça da melhor forma possível. Grande exemplo disso, bata o pé.
Nós estamos pisando hoje em cima da criatividade de muita gente. Quem planejou onde você está pisando não foi um leigo. Foi um leigo? Foi um leigo que planejou isso aqui? Quem planejou isso aqui? Espírito Santo? O engenheiro, quem mais? O arquiteto, que para planejar isso aqui não precisou frequentar a faculdade. Ah, precisou? Então quer dizer que esse prédio aqui não é um prédio santo, porque quem planejou foi o arquiteto? Não é santo esse prédio, gente? Lógico que é santo, mas quem planejou esse prédio? Foi o arquiteto que estudou. E se for um arquiteto de Deus, melhor ainda, porque ele vai até fazer algumas coisas aqui que tem todo um lado espiritual, como é a sede nacional da renovação. Os engenheiros, os arquitetos que projetaram eram homens de Deus, então eles oraram em cima e tiveram a inspiração de fazer em forma de um ostensório. Então, essa é a criatividade que é colocada à disposição, e o Espírito Santo vem e faz o quê? Abençoa. E assim com o meu irmão, que às vezes é pedra no sapato, eu não desisto dele, mas pelo contrário, eu quero ser um com ele, amando, respeitando, reciprocidade. Somos recíprocos, somos solícitos um ao outro, solícitos. Então, vamos cantar, cantamos junto. Lá no meu grupo de oração, eu partilhava com o irmão que o coordenador chegou para mim e pediu para que eu assumisse a música. Eu toco violão e canto, mas muito mal mesmo. Mas aí, o coordenador apelou e falou assim: você tem que obedecer, faça porque está precisando. Só que eu fui obedecer o coordenador. Nas primeiras semanas que eu comecei a tocar, no final do grupo de oração, aquelas irmãzinhas chegavam e falavam assim: mas Vicente, mas foi difícil hoje, hein? Hoje eu achei que não ia sair não, Vicente. Você estava errando as notas, você estava cantando desafinado, mas não teve uma única vez que eu tive que enrolar um cabo de um microfone, de um violão sozinho, que eu tive que carregar a caixa sozinho. Todas as vezes os irmãos vinham e ajudavam. Eles sabiam que não é o meu ministério, nem carisma para isso. Eles sabiam disso, mas eles não podiam deixar eu desanimar. Eles sabiam que tinham que estar comigo. Então as irmãzinhas chegavam, mas hoje foi difícil. Mas os irmãos estavam ali comigo, ajudando, carregando. E eu não sei como são vocês, mas geralmente o músico não gosta muito que o povo fica mexendo nessas coisas aqui, porque é caro, estraga, não pode enrolar de qualquer jeito. E o povo está aí, o povo não sabe, mas o povo vinha. Aí no primeiro momento eu falei: mas não é assim. Aí depois eu falei: Deus seja louvado, mas nunca estragou um cabo, nunca. Só um que uma vez deixou o violão cair e quebrou o braço do violão. O irmãozinho deixou o violão cair, gente, quebrou o braço. Mas não preocupa não, porque se quebrar o braço, a própria comunidade: Vicente, nossa, quebrou o braço. Um irmão veio com R$300 e falou assim: R$300 dá para arrumar um braço do violão? Deixa eu perguntar aqui para o músico aqui: trezentão dá para arrumar um braço do violão? Dá. Mas custa 300 conto? Com a mão de obra, por aí. Sabe quanto que eu paguei? 60 conto. Então quando quebrar braço de violão, você manda para Goiânia então. Pagar 60 conto lá. Paguei 60 conto no especialista, melhor especialista. 240 conto, ficou sabe para quê? Trocamos a caixa que tocávamos no grupo de oração. Tempo atrás, estou lá tocando, terminando o grupo de oração. Essa mesma irmãzinha chega e fala assim: mas Vicente, mas hoje você estava inspirado, Vicente. Como a música tocou meu coração nessa noite. Eu agradeço a Deus porque você não desistiu, porque você permaneceu. E hoje a gente está vendo uma música bonita, uma música de qualidade. Unidade de espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Tudo em comum. Lá na comunidade a gente aprende a dispor. Nada é meu, mas tudo é nosso. Essa Bíblia é de quem? É sua? Eu estou falando, nada é meu, tudo é nosso. De quem que é essa Bíblia? Emburrou. Minha. Se for preciso dar a minha Bíblia para o irmão, eu dou a minha Bíblia para o irmão. Se for preciso dar o meu texto para o irmão, o que eu faço?
eu dou meu terço para o irmão. Quando eu começo a viver a graça da unidade, eu tenho em mente que nada é meu, mas tudo é nosso. Eu quero dispor tudo a você, meu irmão. Eu lembro que eu pregava no encontro para jovens em Goiânia, e eu vi um jovem com uma camiseta bonita, uma coisa não ao pecado. E aí eu pregava e eu falei assim, caramba, a camiseta desse menino aqui, é linda a camiseta desse menino. Aí trouxe ele na frente, falei, olha a capa da camiseta, olha tanto que é bonita, é um convite que Deus nos faz. Foi muito bonita essa camisa. Sabe o que o menino fez na frente de todo mundo? Tirou a camiseta e falou, então é sua. Se você está falando que essa camiseta é bonita, se você gostou dela, eu tenho a obrigação de te dá-la, então é sua. Ai de mim se eu não tivesse pego aquela camiseta. Entende o que é ser desprendido? Entende o que é ser desprendido? Um cara passou na porta da minha casa pedindo, um pedinte. Passou na porta da minha casa, e aí, eu peguei algumas coisas e dei para ele. Na casa seguinte, ele pediu algumas coisas. A senhora veio com 2 mexericas, pocã, aquelas mexericas. A senhora veio com 2 mexericas bonitas, e entregou para ele, falou, toma para o senhor. Sabe o que esse irmão fez? Ele virou, foi lá de novo na minha casa, bateu. É porque a senhora ali me deu 2 mexericas, eu achei elas muito bonitas, e eu quis trazer uma para você. Eu vi naquele homem o que nós devemos ser na igreja, no grupo de oração. Para com esse negócio de em Deus nós queremos o quê? E aí a gente para de sofrer. A gente para de querer ficar juntando coisa. Pai que vive juntando coisa a vida inteira. Como de profissão eu sou bacharel em Direito e também sou agrimensor, média distância. Eu fui fazer um serviço no estado de Goiás, no interior. O pai resolveu dividir os bens dele em vida, por causa de uma aguada. Quem que é fazendeiro? Quem já trabalhou na roça aqui? O que é aguada? Aguada. Hã? O que é aguada? Não tem ninguém que trabalha com gado aqui não? Hã? Banhado? O que é aguada? Ih. Cadê o menino lá do Tocantins? O menino do Tocantins tem que saber. Aguada é o acesso que o gado tem, aquela parte que o gado tem de acesso para ir beber água, no córrego, no rio, numa pequena lagoa, chama aguada. Então, por causa da aguada, um filho quase matou o outro, um irmão quase matou o outro, eu vi isso lá. Nós estávamos lá discutindo a divisão, como ia ser feita da fazenda do pai, e um falou assim, eu queria essa parte aqui, deu os motivos dele, o outro falou, também quero. E aí começaram a bater boca, de repente um estava armado, tirou a arma, e eu lá no meio deles ainda Jesus não me fez a prova de bala, eu corri mesmo, não teve jeito de ficar lá de jeito nenhum, tá doido, o cara tirou a arma, eu fui o primeiro a rapar o pé, falei, sei lá, esse cara vai achar que eu estou puxando o saco do outro irmão aqui, um quase matou o outro, o pai ficou desgostado, o pai chorava, o pai ficava desesperado, falava, eu trabalhei a minha vida inteira pensando em deixar algo que de repente iria tirar a vida de um dos meus filhos. Conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Vicente, me ajuda, por favor. Como manter então o vínculo da paz? Me ajuda. Como manter o vínculo da paz? João capítulo 20, versículo 21. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes outra vez, quem disse? Quem disse? Jesus. A paz esteja convosco. Jesus, após ressuscitar, na sua última aparição para os apóstolos, ele poderia dizer muitas palavras, ele poderia ter muitos outros conselhos, outros direcionamentos para dar, porém, ele se apresenta diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos que vão ser apóstolos, e o que ele diz a eles? A paz esteja
convosco. Vicente, como manter o vínculo da paz? Nós temos que entender que a paz vem de Deus. Primeira coisa, pedi-la para Deus, pedi-la para Jesus. Você consegue visualizar em suas relações onde tem faltado paz? Exemplo, na sua casa precisa de paz, sim ou não? Sim. Então devo estender as minhas mãos e pedir para Jesus o quê? Jesus nos dê a paz. Lá no seu grupo de oração está precisando da paz que vem de Deus, sim ou não? Preciso estender as minhas mãos sobre o meu grupo de oração e pedir o quê? Jesus nos dê a sua. Lá no meu trabalho, às vezes na minha vida pessoal, eu estou caminhando com o Senhor já há um certo tempo, mas eu não consigo ter paz no coração. Então sobre mim mesmo, eu posso estender as minhas mãos e pedir o quê? Jesus me dê a sua paz. Levanta a mão somente aqueles que estão precisando da paz que vem de Cristo. Levanta a mão. Você tem coragem de pedir essa paz agora para Jesus então? Então peça então essa paz. Pede para Jesus agora então. Fala: Jesus, me dá a sua paz. Me dá, Jesus. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, o que Jesus fez? Soprou sobre eles, dizendo o quê? Recebei o Espírito Santo. Primeiro, pedindo essa paz a Jesus. Segundo, pedindo o Espírito Santo de Deus. Jesus tinha que soprar sobre eles o Espírito Santo. Aqueles homens e aquelas mulheres viram Jesus subir ao céu diante dos olhos deles. Jesus foi ao céu. Quando somos mais corajosos? Quando estamos na igreja, quando estamos no grupo de oração, ou quando a gente está sozinho lá diante de uma dificuldade? Quando somos mais corajosos? Quando? Quando estamos com Jesus, nós nos sentimos imbatíveis, não é mais ou menos assim? Por isso que quando estamos aqui, tudo que mandar a gente fazer, a gente faz, não faz? Ah, não, que isso, eu sou corajoso, né? Se mandar expulsar Satanás, o que a gente faz? Ah, expulsa mesmo. Agora, quando está lá em casa e ouve um barulho, está lá em casa e começa a ouvir vozes, luz apagada, tudo na penumbra, o que acontece? Jesus, cadê o Senhor? Aqui não. Então os apóstolos viram Jesus subir ao céu, e aqueles homens tiveram que esperar 9 dias o cumprimento da promessa. E aqueles homens precisavam do Espírito Santo de Deus. A paz que nos leva ao quê? A viver a graça da espera de um novo batismo. E eles precisavam que Jesus soprasse para viverem em paz no coração, porque Jesus não está mais diante dos olhos deles. Eles não viram mais Jesus como viram antes. Não ouviram, não caminharam com Jesus como antes. Então eles precisavam do Espírito para permanecer firmes, esperando aí o cumprimento da promessa. Lembrando também que a paz precisa ser um exercício. É mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de alguma coisa na sua vida? Tem ou não tem? Aliás, alguém que tem dificuldade para perdoar? Alguém tem dificuldade para perdoar? Alguém tem dificuldade para amar? Mas se eu consigo olhar diferente, ao invés de enxergar dificuldades, eu começo a ver oportunidades. Quer ver? Alguém aqui tem oportunidade de perdoar? Mas minha esposa está me dando tanta oportunidade de perdoar, você não tem noção. Alguém aqui tem oportunidade de amar? Entende? Então, mudança de postura. Então, da mesma forma eu faço o exercício. Eu não fico olhando para as pessoas, eu não fico olhando para as situações e enxergando só o inferno. Tem gente que olha para as coisas e enxerga capeta para tudo quanto é lado. Não! Jesus Cristo é o Senhor. Então, em meio às adversidades, eu enxergo como uma grande oportunidade de exercitar a
Paz. Você já apaziguou uma briga já na sua vida? Não é bom quando a gente apazigua. Mãe, principalmente, mãe é titular para apaziguar a briga entre filhos. Quando a mãe apazigua a briga ali, a confusão, vem a paz. E a paz gera frutos. Que frutos é esse? Do perdão, do amor, da reconciliação. João 14:1. Evangelho de São João 14:1. Amém? Como manter o vínculo da paz? Vamos ler juntos. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em... Coração perturbado é coração sem paz. Então, se eu quero manter o vínculo da paz, Jesus está me dando a receita aqui. Não se perturbe o vosso coração, mas creia. Quando eu estou passando por alguma adversidade, se eu tenho fé, eu atravesso aquele momento de tempestade de forma muito mais calma, muito mais tranquila, não é assim? Não é assim, gente? É. Então, quem quer manter o vínculo da paz, é necessário crer. Olha a outra página aí, capítulo 15, versículo 9. Manter o vínculo da paz. Vamos ler juntos. Como o Pai me ama, assim também eu vos perseverai no meu amor. Quer manter o vínculo da paz? Persevera no amor de Jesus. Persevera no amor de Jesus. Não vai embora. Não fica triste. Persevera com Jesus. Tenha paciência. Ele está comigo e Ele está com você. Ele está segurando a nossa mão. Quando eu começo a fazer esse exercício de perseverar no amor de Jesus, toda tempestade, toda perturbação de coração vai dando lugar à paz. A paz que vem de Jesus. E para encerrarmos, capítulo 13, versículo 34 aí, do Evangelho de São João. Ele quer dar um motivo para que eu e você, unidos em espírito com os nossos irmãos, possamos sustentar a unidade pelo vínculo da paz. Ele quer dar um motivo muito maior. Versículo 34, vamos ler juntos. Dou-vos um novo... Quem está dando um novo mandamento? Esse mandamento já tem quantos anos? Não. Se é novo, tem quanto tempo que está dando esse mandamento? Hoje, agora. É novo ou não é? É novo ou não é? É novo. E qual é o mandamento que Ele está dando para nós? Que dia que Ele está dando esse mandamento? Que horas? Então, ouça bem. Amai-vos uns aos outros. Parou. Ele está só mandando amar um ao outro? Não, mas ele continua. Como eu vos tenho, com que amor eu tenho que amar o meu irmão? Com o amor que ele tem me amado. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Vão saber que vocês são meus discípulos pela capacidade intelectual de vocês? Pelo dinheiro de vocês? Pela pregação de vocês? Pelo cântico de vocês? Mas conhecerão que vocês são meus discípulos. De que jeito? Pelo modo que nos amarmos uns aos outros. Palavra da nossa salvação. Esse ano de maneira muito especial e particular, então esse é o convite que Jesus nos faz. A mantermos a unidade. Custe o que custar, ser um. E aí, eu quero chamar a atenção dos coordenadores. Os coordenadores precisam ser pacificadores. Precisam ser homens e mulheres de paz. Coordenador não pode ser o primeiro a gritar. Não pode ser o primeiro a desesperar. Não pode ser o primeiro a dividir. Coordenador não pode fazer parte de grupo A, ou de grupo B, ou de grupo C.
Coordenador, ele é de um único grupo. Se tem divisão, o que o coordenador tem que fazer? Cortar, aparar essas divisões. Vinícius pregava agora no ENF e ele dizia sobre aquela moção, aquela história do lago, onde vários cisnes passeavam livremente naquele lago. De repente, cada um começou a fazer o quê? A criar o seu próprio espaço. Colocou divisórias ali. Cada um queria nadar dentro do seu espaço, então colocou divisão. O pai, vendo aqueles cisnes divididos por aquelas toras de madeira que criavam divisões entre eles, sabe o que o pai fez? Mandou uma forte chuva e aquele lago transbordou. A água foi acima da divisão e aí puderam então nadar num único lago, como sinal de unidade. Estão unidos. Coordenador é esse que vai pedir para o Papai do Céu, então, manda chuva de graça. Faz este grupo de oração transbordar, para que as divisões, a separação, fique tudo mergulhados lá, na água, na fonte do Espírito Santo. Satanás, ele é muito astuto, ele quer primeiro pegar você que coordena, porque ele sabe que a partir de você, ele faz um grande estrago no grupo de oração. Pequena reflexão para encerrarmos. Pode dedilhar aí, irmão. Alguém que já leu, já estudou sobre a guerra do Vietnã? Já leu já, irmão? A guerra do Vietnã foi o Vietnã um país com um poder bélico muito grande, não é? É mesmo? Hã? Quem tinha um poder bélico monstruoso? Os americanos. Os americanos eram a grande nação, detinha a grande tecnologia contra um país do tamanho de um estado brasileiro aí, pequenininho. Os Estados Unidos arrasou o país, o Vietnã, e venceu a guerra, não foi, irmão? Ah, não venceu não? Venceu ou não venceu? Hã? Não venceu. Aliás, tiveram que voltar para casa humilhados. Uma das maiores vergonhas dos Estados Unidos foi ter perdido aquela guerra. E sabe qual foi a tática de guerra dos vietnamitas? Você sabe? Você leu sobre isso? Qual foi a tática de guerra deles? Primeiro, a camuflagem. Eles eram especialistas em camuflagem. Os americanos ficavam doidos, porque os americanos olhavam no meio da floresta assim, só enxergava mato, árvore, mas quando ia passando no meio deles, saía gente de buraco, saía gente de dentro de casca de... saía soldado inimigo de tudo quanto é lado. Cuidado com o terreno que você tem andado. Mas o que levou os vietnamitas a vencer a guerra? Os americanos, até hoje tem essa mania, quando vai para o campo de batalha, o oficial, ele é identificado, ele é diferenciado dos outros soldados. Ou seja, na vestimenta, ou seja, nas divisórias, no capacete. Então os vietnamitas observavam quando a infantaria são os soldados que vão por terra, dominando espaço, conquistando espaço. E eles observavam na infantaria quem era o oficial, quem estava comandando aquele exército. Reconhecia pelo capacete, reconhecia pelas divisórias, reconhecia pelo fardamento. E já ficava ali armado, ali, apontado para a cabeça do oficial. Quando o oficial tirava o capacete para dar uma coçadinha, sabe o que eles faziam? Arrebentava a cabeça do oficial. Um soldado, soldados, uma tropa de soldados sem comando, o que acontece? Dispersam. E ao dispersarem, o que os vietnamitas faziam? Por que eu estou contando essa história? Satanás, ele está desse jeito. Desculpa se você vai ficar um pouco assustado, coordenador, mas ele está com uma arma apontada para a sua cabeça, doidinho para você
porque sabe que se te derrubar, o que vai acontecer com o seu exército? Vai dispersar. E a dispersão destrói todo mundo. Cadê os coordenadores? Vem aqui na frente, por favor. Os coordenadores de grupos de oração, de ministério. Meu Deus, mas que tanto. Mas só tem coordenador só? É um encontro de coordenadores? Eita. Vai ter que ter muita bala, né? Ah, entendi. É porque aqui estão os coordenadores de ministério de grupo de oração também. Eu achei que era porque a nível de região também tem ministério, tem coordenador de ministério, tem também, né? Eu achei que era esse que viria, mas veio todo mundo. Ótimo, que bom que vieram todos. Mas cada um dá um passo para trás. Coordenador de grupo de oração e coordenador de região dá um passo para frente. Os coordenadores de grupo de oração, coordenador de região, dá um passo à frente. Isso. Vocês que são soldados, coordenador de ministério, vocês vão nos ajudar então. O que Deus quer de nós? Olha, eu não sou daqui, então o que eu vou falar aqui agora é da minha experiência em Goiânia. Não estou querendo aqui colocar carapuça em ninguém. Nada disso. Sou de Goiânia, da minha experiência, até como coordenador diocesano, eu quero trazer um testemunho para vocês. Primeira coisa. Existe uma diferença muito grande daquele que é chamado, daquele que é voluntário na obra do Senhor. Você é chamado ou você é voluntário? Eu não sei se alguém que trabalha como voluntário em alguma instituição. Uma dificuldade de trabalhar com voluntariado é a questão que, como não cria vínculo empregatício, de obrigatoriedade, a pessoa está ofertando o serviço, oferecendo o trabalho dela ali. Então, quando acontece alguma coisa na vida dela, algum problema, ela simplesmente abandona. Eu falo isso porque eu trabalho há muitos anos com instituição social. Então, na mesma hora que a gente tinha muita gente ajudando, de repente não tinha ninguém, o povo ia saindo assim. Então, e essa outra coisa, tinha que ficar meio que pisando em ovos assim para tratar com os voluntários. Não podia falar a verdade, até isso que eu quero dizer. Às vezes não podia ficar falando a verdade. Às vezes a pessoa estava muito relapso, assim, você tinha que sentar com a pessoa e ir costurando até chegar no ponto, porque se fosse direto, a pessoa ia embora. A pessoa abandonava o barco. Você é chamado ou você é voluntário? Aquele que é chamado, aquele que é escolhido por Deus, está preparado. Ou pelo menos vai se preparando para nunca ceder esse tipo de chantagem, esse tipo de tentação. Volto a dizer, Deus não ofereceu vida boa para ninguém, mas ao contrário. Na obra do Senhor, Ele vai prometer a força para sermos suas testemunhas. Então, desculpa, mas em Goiânia, na minha coordenação, lidando com alguns irmãos, eu via muita gente que eu não podia falar com elas de qualquer jeito, porque senão elas abandonavam. Até como tiveram pessoas que abandonaram a coordenação de grupos de oração. Eu tive que pegar pessoas da minha equipe e mandar para determinadas regiões para coordenar grupos de oração, porque o coordenador, que foi chamar a atenção dele, porque não participava das reuniões de unidade. O coordenador não participava de formação. Às vezes, coordenador em situação grave de pecado. Tinha um coordenador, por exemplo, que mexeu com a esposa de um delegado. Ele estava sendo ameaçado de morte. E aí não teve jeito. Tivemos que afastá-lo. Então eu tive que pegar pessoas e mandar para lá. E é ruim quando o irmão sai do grupo de oração por esse motivo. É ruim quando o irmão sai do grupo de oração ferido, machucado, ressentido. Porque ele sai e ele faz um estrago danado, gente. Ele sai falando mal da renovação, sai falando mal do grupo de oração, sai falando mal do coordenador, sai falando mal de todo mundo. E aí até que a ficha caia para o irmão voltar e desfazer todo aquele caminho de estrago que ele fez, muita gente já se perdeu pelo caminho. Então o Senhor está nos chamando a uma unidade, mas a unidade que sai das aparências, a unidade verdadeira. Então, a formação faz parte da unidade. Então, se vocês coordenam,
Vocês precisam se aplicar à formação para serem melhores coordenadores. Conversava com a Marcela agora há pouco aqui. Nós dois babávamos aqui quando falávamos do Rogério Soares, coordenador estadual de vocês aqui. Unção, nós nunca duvidamos que aquele homem tinha. Mas ele não ficou só no campo da unção. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi fazer faculdade, fazendo mestrado agora. Ele foi se capacitar. Hoje ele discute com qualquer bispo, com qualquer cardeal, seja quem for. Ele discute em alto nível. E a renovação precisa disso também. Ele foi se preparar, ele foi se capacitar. Pergunto a vocês, ele pode ser presidente do Conselho Nacional? Pode? Pode ou não? Vocês acham que ele está preparado para isso? E você, pode ser presidente do Conselho Nacional? É uma pergunta que nós temos que fazer, porque quando a gente olha para o Rogério, a gente fala assim, aí quando olha para mim, não, eu preciso ser o melhor nas mãos de Deus. E ser o melhor nas mãos de Deus, o que vai me ajudar é a formação. Se vocês buscam formação, nos motiva também a o quê? Buscar formação. Qual era a tática de Jesus? Jesus não ficava mandando. Jesus falava assim, venham após a mim. Então quem era o primeiro aí? Quem era o primeiro a fazer? Quem dava o exemplo? Então ensine as vossas ovelhas, os vossos servos, ensinem através do exemplo. Não é melhor do que 1000 palavras o exemplo? É ou não é? É maior do que 1000 palavras mesmo. Se fortaleçam no chamado. O que é se fortalecer no chamado? Vocês estão no lugar errado? Quem colocou vocês aí? Jabuti não sobe, hein? Árvore, eu sobe. Hã? Tem algum jabuti em cima da árvore aí? Ninguém quer jabuti. Quem colocou vocês nesse lugar? Quem? Tem gente que está ainda na fase da desconfiança. Eu estou desconfiado que foi Jesus que me colocou aqui. Não. Kleber, quem te colocou nessa coordenação? Jesus. E você acha que Jesus vai querer alguma coisa ruim para você? Não. Quando eu fui eleito coordenador da Arquidiocese de Goiânia, nós estávamos indo para o refeitório, o irmão bateu no meu ombro e falou assim, nossa, a batata quente agora está na sua mão, hein? Grupo de oração, coordenação não é batata quente, mas é bênção de Deus. Deus não ia colocar uma batata quente na sua mão. Aliás, se ele colocar uma batata quente, é a batata quente para descascar e comer, então. É isso. Entende? Então, quem te colocou aí? Então, eu preciso me fortalecer no chamado. Se eu tenho certeza que, se Deus me colocou na coordenação, aí vem o músico. Vem cá, músico. É você mesmo, músico. Vem cá. Vem cá, moça. Agora você é, ué. Se não era, agora vai ser, ué. Aí vem o músico, vai e faz a maior pressão na cabeça da Sônia. Aí sabe o que a Sônia fala? Kleber, se você não parar com isso, eu vou largar a coordenação. Eu vou abandonar. Vocês não me ajudam. Vocês só querem me cobrar. Vocês só querem isso. Eu vou largar a coordenação. Se vocês não estão felizes, arruma outra coordenadora. Quem te colocou aí, Sônia? Foi o Kleber que te colocou aqui? Ao contrário, tem que falar, Kleber, eu não vou sair daqui não, irmão. Deus me chamou para coordenar esse grupo e eu vou coordenar. Você querendo ou não querendo, Deus me colocou aqui, mais ainda, eu tenho autoridade sobre você. Você é servo do grupo. Entendeu? Então baixa o facho, rapaz. Ora, rapaz, você está achando o quê? Aí depois abraça, né? Aí depois acolhe, depois... Mas não deixa de falar a verdade pro irmão. Fala duro com ele sim. Porque quem te colocou aí foi Jesus. Foi Ele que te colocou. Decide escrever um livro lindo, maravilhoso sobre coordenação. E ele fala de um dom, que é até estranho chamar de dom, mas ele chama de dom a solidão do coordenador. Eu falo, mas como que Deus vai nos dar um dom que chama solidão? Sabe para quê que Ele dá esse carisma, esse dom? Para sempre buscarem em Deus. Sempre voltarem a Deus. Daqui a pouco, Marcela, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai embora, minha irmã. E vai ficar só você e ele. É assim. Nós trazemos uma turma para o Senhor, ficam todos com o Senhor, e a gente volta com o dedo na boca, sozinho. Tudo é de Deus. Em nome de Jesus, nós não permitimos que Satanás
atinja nenhum de vocês. Em nome de Jesus, nós queremos orar por vocês agora, nós queremos selar a vida de vocês agora. Que o Senhor dê a armadura, que o Senhor dê o capacete, que o Senhor dê a couraça, que o Senhor dê a espada, que o Senhor dê todas as armas que vocês necessitam, mas permaneçam firmes no chamado que Deus fez a vocês. Vocês precisam de um sinal que Deus está com vocês? O grande sinal, dá uma olhada em volta. Olha na retaguarda de vocês. Agora olhem na frente de vocês. Agora olhem na frente. Retaguarda e à frente, o Senhor está colocando pessoas que vão dobrar o joelho e orar para sustentar a missão de vocês. Amém? Vocês nos lideram. Vocês são para nós a voz de Deus. Vocês são a voz de Deus para nós. Quando vocês abrem a boca, é o Senhor que está falando conosco. O cajado de autoridade está na mão de vocês. O único que pode roubar esse cajado é só o próprio Senhor, e Ele não vai fazer. Só Deus pode tomar o cajado que deu a vocês. Mas tem pessoas com o cajado quebrado, tem pessoas que abandonaram o cajado. Toma seu cajado de volta nas mãos. O Senhor te deu o cajado. O cajado é sinal de autoridade. Sobre quem? Sobre nós. Nós delegamos a vocês, em nome de Deus, a autoridade sobre nós. Então, queremos que vocês a exerçam. Porque ao olharmos para vocês, assim como a nossa presidenta, não sei se você sabe, mas a nossa presidenta está lá em Roma. Ontem ela esteve com o Papa Francisco. Quando a nossa presidenta se apresenta diante do Papa Francisco, quem está se apresentando diante dele? Todos os brasileiros, não é assim? Ela deu presentes ao Papa. Quem deu aqueles presentes? Nós, porque ela nos representa. Então, cada um de vocês, nós nos sentimos um com vocês, em todos os sentidos. E queremos orar por vocês agora. Para o Papai do Céu queimar o coração de vocês. Para o Papai do Céu não deixar vocês desistirem. Para o Papai do Céu cuidar da família de vocês. Aliás, desculpa, mas se você acha que o Papai do Céu está esquecendo dos seus, a palavra que me vem ao coração agora é que não. Ele tem cuidado muito mais dos seus do que antes. Tenha certeza, o tempo que você não está gastando com o seu filho, o Papai do Céu está cuidando, está ficando. O tempo que você não está ficando com seus pais, o Papai do Céu está ficando. O tempo que vocês deixaram de estar em festas, viagens, lazer, o Papai do Céu está fazendo isso com cada um. Com cada uma. Não pense que vocês estão sós. Mesmo se nós não estivéssemos, o Papai do Céu está. Porque o Papai do Céu cuida, Ele ama os que Ele escolheu. E vocês foram escolhidos por Ele. E nós confirmamos isso através da oração que queremos fazer por vocês. Se aproxime agora, vocês, soldados também, por favor, dos nossos irmãos agora. Coloque a mão sobre ele, sobre ela e vamos orar. Você também que está aqui, sentindo no coração o desejo de sair do lugar e vir, sai do lugar e vem aqui na frente também. Aproxime dele, aproxime dela. Pode aproximar. Nós podemos aproximar, aproxima, põe a mão, pode colocar a mão, vem, pode aproximar. Aproxima, coloque a mão. Vamos fazer agora um momento bonito de perdão, um momento bonito de reconciliação, um momento oportuno de orar pelo irmão que assumiu essa coordenação, e essa coordenação tem sido um peso, tem sido um fardo. Se tem sido isso, entrega para Deus agora. Jesus vai nos ensinar a entregar a Ele os nossos fardos, os nossos pesos. Ele nos ensina a entregar para Ele. Entrega para Ele agora então. Se está difícil, partilhe. Não guarda só para você, não guarda só consigo, mas partilhe com outros. Se o seu coordenador de grupo de oração está aqui, aproxima dele, aproxime dela agora. Você vai ser o intercessor agradável a Deus.
nessa oração, que o maior número de mãos esteja sobre ele, sobre ela, para que ela saiba que essas mãos são mãos para ajudá-la, são mãos para que sejam estendidas, para que haja unidade, mãos de partilha, é a mão estendida pedindo paz, é a mão estendida pedindo perdão. Ore por ele, ore por ela agora. E ao olhar por este homem, essa mulher de Deus, vai se abrindo a dimensão do seu grupo de oração, e vai estendendo essa oração aos membros do grupo de oração, na pessoa do coordenador, que todos os servos e servas sejam abençoados, aqueles que foram para longe, aqueles que abandonaram, aqueles que não querem mais estar juntos, aqueles que estão brigados, divididos, separados. Estenda a oração, estenda. Vai além das aparências agora, faça aquilo que Deus quer, aquilo que Deus moveu o seu coração para fazer em relação a esse homem, essa mulher de Deus. Faça agora, em nome de Jesus. Faça agora, faça uma oração de autoridade, uma oração de fé, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Faça agora. Estenda as mãos. Ore com fé, ore com amor, ore com docilidade. Se Deus quer reconciliar o seu grupo, permita que isso aconteça agora. Permita, seja agora o portador da paz. Aproxima do seu coordenador, da sua coordenadora agora. Seja aquele que vai buscar unidade pelo grupo e para o grupo. Aproxime dele agora, como aquele que é portador da reconciliação. E diga a ele, diga a ela: vamos viver bem, vamos viver juntos. Chega de divisão, chega de divisão, chega de separação, chega de contendas no nosso grupo. Em nome de Jesus, que nós possamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, viver bem uns com os outros, na graça de Deus. Se você quiser, levanta os braços, levanta a cabeça desse homem. Se você sentir inspiração de colocá-lo de pé, coloque esse homem de pé, essa mulher de pé, como um homem novo, uma mulher nova, resgatada, restaurada. Seja movido por Deus agora. Seja movida por Deus agora. Diga a ele: você é um homem de pé, uma mulher de pé. Isso é sinal de unção, isso é sinal de autoridade. Fique de pé em nome de Jesus. É o que nós ordenamos, porque Deus não quer ninguém caído pelo caminho, muito menos você, coordenador, muito menos você, coordenadora. Abençoe a vida dele, a vida dela agora. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, abençoe o seu matrimônio, a vida dos seus filhos. Abençoe agora o trabalho. Coordenadores passando por dificuldades tamanhas, você vai abençoá-la agora em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor. Abençoe a vida dele, a vida dela, e você vai acolher ele, ela agora com um abraço, com um momento bonito de reconciliação, momento bonito de unidade. Acolha esse homem de Deus, acolha essa mulher de Deus agora, acolha. Se precisar sair dos seus lábios um pedido de perdão, faça isso, não tenha vergonha. Mas se precisar de um pedido de perdão ser dado agora, dê esse perdão agora em nome de Jesus. Se você tem dificultado a vida dele, dificultado a vida dela, arrepende agora, volta atrás no seu proceder, fica com ele e fala: eu quero te pedir perdão, mas nós vamos viver bem da agora para frente em nome de Jesus. Abençoe a vida desse homem, dessa mulher, mas fique com ele e com ela agora. Dá um abraço forte.
Fica aí paparicando esse irmão um tempo, essa irmã um tempo. Porque apanhar já apanha demais. Agora é hora de cuidar. Agora é hora de amar. Fique aí um tempo, fique aí um instante. E vamos cantar um cântico de Deus, um cântico inspirado também. Pronto, já abraçou, já cuidou, já fez tudo que precisava fazer. Mostra para ele, parece que você não quer largar ele por nada nesse mundo. Temos um encontro marcado. Você pode até mandar eu embora, mas eu não vou nunca. Eu nunca vou te abandonar. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Vai lá no início dessa canção, se puder até falar a letra, para o povo cantar. Essa música é linda, para o povo cantar também. Vai lá no início, vamos cantar, abraçados, vamos abraçar. Vocês estão parados aqui por quê? O coordenador de vocês não está lá não? Se não está, abraça entre vocês mesmos. Vai lá na coordenadora da região, o coordenador da região está. Pode lá abraçar ela. Eles vão falar a letra e nós vamos cantar junto com o ministério. Vamos lá, todos nós juntos. Vamos lá. Temos um encontro marcado. Temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado. Nosso Deus foi elevado. Fomos atraídos à cruz. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor. Do lado aberto jorra o amor. A água que nos faz renascer. A água que nos faz renascer. Canta, solta a voz, canta. Torna irmãos. O sangue que nos torna irmãos. Vem do coração de Deus o clamor. Vem do coração de Deus o clamor. Solta a voz. Seja Eis o dom derramado entre nós. Seja como o Pai e o Filho são um. Seja como o dom derramado entre nós. Seja como o Pai e o Filho são um. Agora o seu grupo aí vai se unindo com outro grupo. Vamos abrir o nosso grupo, vamos nos unindo com outro grupo. Isso. Vai unindo com 2 grupos, vai unindo com 3 grupos, vai unindo com 4 grupos. Isso. Vamos dando um jeitinho, mas vamos nos acomodando aí. Vamos entrando agora, vai se abrindo, vai se abrindo. Que ninguém fique fora, mas que todos entrem agora. Isso. Vai juntando, junta com outro, junto com outros irmãos. Vai entrando, vai entrando. Se precisar, vai chegando nas cadeiras para lá, vai entrando, se emaranhando no meio das cadeiras assim, mas dá para ficar todo mundo. Isso, pode chegar para cá. Vai abrindo para esse lado aqui. Aqui tem espaço. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Isso. Vamos arrumando esse negócio bonitinho. Isso. Vai chegar para lá. Vai abraçando. Vai entrando e vai abraçando. Vai abraçando o irmão, abraçando a irmã. Ih, eles já estão lá atrás, lá, ó. Vocês estão tudo vendidos aqui. Já estão lá atrás, olha lá. Estão tudo lá, olha lá. Aí, agora fecha o círculo aí. Tem que fechar. Fecha o círculo.
Os 3 irmãos que estão lá atrás. Tem espaço para eles aqui no círculo nosso? Tem? Vai alguém lá buscar então. Um vai lá e busca. Preste atenção em mim agora, por favor. Estamos encerrando, nosso tempo está mais que esgotado. Depois da primeira pregação, fui lá para a capela. Tinha só um intercessor lá. Só tinha um senhor que estava sentado lá na cadeirinha, rezando. E eu sentei numa outra cadeira próximo a ele e fiquei ali. E ele, acho que muito tímido assim, muito pisando em ovos, ele levantou do lugar dele e aproximou de mim e falou: olha, desculpa, mas eu estava rezando e no início da oração o Senhor me mostrava uma criança pequena aprendendo a engatear, aprendendo a andar. E aí eu continuei rezando. Rezei mais um pouco, aí depois o Senhor me mostrou de novo essa mesma criança que estava engateando, mas se levantou e começou a andar, como que aprendendo a andar. Olhando para vocês agora, me vem a confirmação. Essa criança é a região de vocês, gente. Que começou bem pouco tempo. Está aprendendo a andar. Dá para cobrar muita coisa de uma criança que está ainda aprendendo a andar? Não sejam tão rigorosos com vocês. Não sejam tão rigorosos com a coordenação. Com uma criança com 2 anos, nós temos que ter paciência e insistir com ela, é ou não é? A criança que está aprendendo a andar, o pai e a mãe desistem dela? Para aprender a andar, ela vai cair? O que a mãe e o pai faz quando ela cai? Levanta. Essa criança são vocês. Ninguém ama essa criança mais do que o Papai do Céu. E o Papai do Céu é quem segura na mão de vocês, está ensinando vocês a caminharem. Da parte de vocês, o que precisa fazer? Não desista. Cadê esse irmão que estava lá na intercessão? Acho que ele está aqui. Cadê o irmão que estava lá na intercessão que... Ah, está ali. Ele conversou comigo e ele ficou pensando: tem alguma coisa a ver? Pergunto para o senhor agora: tem alguma coisa a ver? Tem, né? Tudo a ver. Deus mostrava para ele: sejam um. Seja um. Eis o dom derramado entre nós. Eis o dom derramado entre nós. Seja um. Como o Pai e o Filho são. Como o Pai e o Filho são. Cante forte: sejam um. Seja um. Eis o dom derramado. Eis o dom derramado entre nós. Sejam um. Seja um. Como o Pai e o Filho. Como o Pai e o Filho são. Mais uma vez: sejam um. Seja um. Eis o dom derramado entre Eis nós. o dom derramado entre nós. Seja um. Como o Pai e o Filho são. Como o Pai e o Filho são um. Temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado. Nosso Deus foi elevado. Fomos atraídos à cruz. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Nem ressurreição sem Nem morrer. ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da A cruz. graça da unidade vem da Do cruz. lado aberto jorra o amor. Do lado aberto jorra o amor. A água que nos faz renascer. A água que nos faz renascer. O sangue que nos torna irmãos. O sangue que nos torna irmãos. Vem do coração de Deus o clamor. Vem do coração de Deus Cante com o o coração: clamor. sejam um. Sejam um. Eis o dom derramado entre nós. Sejam
sejam um. Como o Pai e o Filho são um. Quando em outubro eu fui eleita coordenadora da região, uma situação toda nova na nossa diocese. A região que é, vamos dizer assim, mais subdividida, né? Nós temos aqui cidade de Cabreúva, cidade de Itupeva e Jundiaí. E logo no início, o Senhor colocava no meu coração muito forte a necessidade desse encontro. A necessidade de promover um momento em que nós pudéssemos olhar um para os olhos dos outros. E veio aqui grupo de oração Nossa Senhora das Graças, grupo de oração Cristo Vive, grupo de oração Emanuel, Chama Viva, Caminhando com Maria, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Divina Providência. Eu esqueci um de Jundiaí. Nossa Senhora do Carmo. Olha para o seu irmão aí, ó. O Senhor desejou estar conosco nesse encontro. Ele preparou esse momento para nós. E não tem nada combinado com o Vicente. Não tem nada combinado. Não tem esse círculo combinado. Não tem nada. Mas é um momento que o Senhor prepara para que nós olhemos um para o outro e podemos dizer para o nosso irmão: eis aqui, me ajuda. Eu estou aqui, conta comigo. Nós aceitamos juntos, meus irmãos, o desafio. É um desafio, mas em nome de Jesus. Não é porque nós somos 3 cidades que nós somos separados, não. Nós somos unidos em nome do Senhor, porque nós, obedientes à palavra do nosso bispo, estamos aqui unidos como região. E aquele que obedece, meu irmão, creia nisso, ele não erra. Ele não erra, ele não erra. É bênção, é graça de Deus na nossa vida, nos nossos grupos de oração. Agora vocês não estão sozinhos, nunca estiveram, mas agora nós temos nós todos juntos, 10 grupos unidos para juntos trabalharmos. Não veja isso como peso na tua vida, não. Não veja isso como peso na sua cidade, no seu grupo de oração, não. É graça de Deus. Região 5 da Diocese de Jundiaí é graça de Deus para essa diocese. Nós juntos, unidos, somos graça de Deus. Por isso, toma posse dessa graça. Essa graça da unidade que o Senhor derrama sobre nós. O Senhor derrama nessa tarde sobre nós, meu irmão, a graça da unidade. A graça de uma visão ampliada. O Senhor amplia a nossa visão nessa tarde, nesse encontro. O Senhor, nesse encontro, abre os nossos olhos e o nosso coração para enxergarmos o desejo dele para nós. É o Senhor quem nos conduz. É o Senhor quem está à frente. É o Senhor quem está conosco, meu irmão. Por isso, com a autoridade que o Senhor me deu, eu tomo posse para essa região. A graça da unidade, a graça do amor, a graça do vínculo da paz, a graça da efusão do Espírito Santo de Deus em todos os grupos de oração dessa região. Para a honra e glória de Jesus. Para que nós pudéssemos juntos incendiar essa diocese. Aonde todo mundo acha que tem dificuldade, não. Somos nós que vamos incendiar essa diocese, meus irmãos. Nós provando que nós conseguimos ser unidos, mesmo sendo subdivididos, nós conseguimos. Pela graça de Deus, por obediência e amor, aquilo que o nosso bispo deseja para a nossa igreja. Por isso, que nós possamos louvar o Senhor e bendizer, pela graça da unidade, pela graça desses grupos de oração da nossa região, pela graça de cada irmão que está aqui. Olha para o seu irmão e fala: conta comigo. Olha para o irmão do outro grupo de oração e fala para ele: conta comigo. E louva o Senhor, bendiga o Senhor, porque Ele está conosco nessa tarde. Bendiga o Senhor, porque Ele está conosco e nos anima e nos reanima. Nós te louvamos, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor é o Senhor dessa região.
Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Senhor poderoso. É o Senhor quem está à nossa frente. Nós te exaltamos, Senhor, porque nessa tarde, dá-nos a graça da unidade, amplia a nossa visão, Senhor, tira-nos do comodismo, Senhor, e mostra, Senhor, que contigo nós podemos, que contigo, Senhor, nós somos fortes, que Tu és a nossa força, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque nos capacita, Senhor, porque nos levanta, porque nos ergue, Senhor, e faz de nós homens e mulheres restauradas. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor. Somos eis o dom derramado entre nós. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: somos como o Pai e o Filho são. Somos eis o dom derramado entre nós. Somos como o Pai e o Filho são. Cante isso. Somos eis o dom derramado entre nós. Somos como o Pai e o Filho são. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Glórias a Ti, Senhor, pela unidade, Senhor, que faz em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às 5 horas agora, nós teremos a Santa Missa. Como nós não vamos ter a celebração amanhã, Tem café? Como nós não vamos ter a missa amanhã, o Padre Milton hoje vai celebrar para nós a liturgia de amanhã, tá? Então eu peço, por favor, que vocês nos ajudem a organizar aqui as cadeiras, né? E tem um cafezinho lá. Então toma um cafezinho rápido. Na hora que a música tocar, vocês voltem, para que nós possamos estar aqui aguardando o Padre. Amém?